Por que meu filho chora tanto quando eu desligo a televisão, ou quando eu desligo o tablet, ou quando eu desligo o videogame? Gente, se você vai desligar o programa que o seu filho está assistindo, ou você vai falar hora de desligar o videogame, ou você fala chega de tablet, e aí a criança começa a chorar, 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 que parece até que você de repente desligou o ar que ela estava respirando. Se isso acontece com você, esse vídeo é para você. Fica comigo que eu vou te explicar o que está acontecendo. Vou te acalmar dizendo que isso é mais normal do que você imagina e vou te dar uma estratégia para parar de acontecer isso toda vez, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, por que que isso acontece? Toda vez que o seu filho ou a sua filha estão lá assistindo um programa muito legal, ou jogando um videogame super estimulante, ou fazendo alguma coisa desse tipo na tela do tablet, na televisão ou no videogame, o cérebro deles está o tempo todo liberando altos picos de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que faz o cérebro ter a sensação de prazer. É o que nos dá a ideia de recompensa. Isso daqui está valendo muito a pena, tá? E por que que esses programas liberam tanto dopamina no nosso cérebro em picos tão altos e em espaços de tempo tão curtos? Porque os criadores desses conteúdos, sabendo que o nosso cérebro fica dependente muito rápido de dopamina, criam os conteúdos de forma que eles sejam conteúdos que façam isso, tá? São mecanismos que eles já usam. Então, por exemplo, se você for olhar estudos específicos que estão por trás do padrão de desenvolvimento de jogos de videogame, de joguinhos de celular, de joguinhos de tablet e tal, você vai perceber que existem pesquisas muito bem fundamentadas ali na neurociência, no processo de liberação de dopamina do cérebro, em como isso causa dependência, tá? Então, o que acontece? Seu filho ou sua filha estão lá assistindo um programa super legal, e aí o cérebro tá liberando dopamina, 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 dopamina. Ou seja, seu filho ou sua filha estão num open bar de dopamina. Eles estão lá felizes e contentes. E aí vem você e desliga. Ou vem você e fala, acabou a festa, hora de ir montar um quebra-cabeça. É óbvio que o cérebro dele vai ficar muito revoltado com você. É óbvio que isso vai acontecer. Por quê? Porque eles estavam se divertindo e você acabou de tirar aquele momento de diversão do cérebro deles, tá? Tava liberando dopamina num nível assim, nossa, nunca nem o Lego mais legal do mundo libera esse tanto de dopamina e ainda mais tão rápido assim. Você tirou isso deles. E dois, o cérebro deles, nesta fase, ainda não consegue regular muito bem as emoções. Então, é óbvio que se apagou a luz da festa do open bar da dopamina, já vai gerar uma chateação imediata, uma frustração, uma avalanche de emoções negativas. E aí, junto com isso, você ainda tem uma criança que está num processo ainda de desenvolvimento da capacidade de controle de impulso. Então é óbvio que a criança vai ter também, além daquele caldeirão de emoções, ela vai ter emoções impulsivas, porque você mexeu ali com uma situação que o cérebro dela estava em extremo conforto, recebendo recompensas muito fáceis. É óbvio que ele vai tentar, de toda forma, recuperar aquilo de volta. E a sua criança faz isso não é porque ela está tentando te manipular, ou porque ela quer fazer uma birra, ou porque ela é uma criança mimada, ou porque ela é uma criança ingrata, ou porque ela é uma criança que, nossa, não sabe, né, chegar no limite das coisas e tal, blá, blá, blá. Não é isso. É uma questão fisiológica. E aí, quando você separa essa resposta que o seu filho ou a sua filha tem dela de fato e começa a entender que isso é uma questão fisiológica do cérebro, que todas as condições para a maioria das crianças levaria ao mesmo resultado, você começa a entender que aquilo ali não é com a sua criança, é com qualquer criança, que por acaso está acontecendo com a sua, porque todas as condições estavam favorecendo para isso. Tá? E aí, o que você faz numa situação como essa? Primeiro passo é, se você percebe que seu filho ou sua filha estão há muito tempo assistindo tela, e principalmente se são conteúdos desses que são altamente estimulantes, que você percebe que liberam muita dopamina, que são muito agitados, tem muitos estímulos e etc., já vá com o seu espírito preparado. Você sabe que vai acontecer. Seria curioso se você chegasse e falasse para o seu filho ou para sua filha numa condição dessa, depois deles jogarem videogame 2 horas seguidas,
e falar, hora de desligar o videogame. E eles falarem, é verdade, mãe. Nossa, muito obrigado, viu? Realmente estava aqui pensando que era hora de eu pegar e fazer um livrinho de colorir agora, porque chega, né? Foi muito videogame. Eles não vão fazer isso. Seria estranho se os seus filhos fizessem isso, entendeu? Então, já vá com o seu espírito preparado, já esteja consciente do que vai acontecer. Se você deixa ele ou ela ficarem jogando 2 horas seguidas, é isso que vai acontecer. Ponto, acabou. Não tem como você pegar 2 laranjas, espremer 2 laranjas num copo e querer tomar achando que aquilo vai ter gosto de suco de uva. Entendeu? Se você deixa seus filhos assistirem muito tempo de tela, quanto mais tempo de tela eles assistirem, mais explosiva, mais intensa vai ser a reação deles quando você pedir para eles desligarem. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Existem formas de você sair do papel direto da vilã que vai ser a pessoa que vai comunicar para eles a hora de desligar. Existem ferramentas que hoje fazem esse controle parental por você e que te tiram da ação. Você continua sendo ainda responsável direta. Aqui na minha casa a gente usa isso e os meus filhos sabem que sou eu. Sou eu quem põe o limite, sou eu quem tira o limite pelo aplicativo mesmo do meu próprio celular. Mas eu saio, eu não sou mais a protagonista dessa ação, eu viro uma coadjuvante. Então, eles estão jogando lá no tablet e deu a hora, o tablet faz desliga, acabou, trava. Eles precisariam da senha do meu e-mail pessoal para conseguir desbloquear. Eles não sabem, eles não vão saber, entendeu? Então, eles não conseguem tirar. E aí, eles até vêm e reclamam um pouco, mas eu saí de cena desse confronto e isso alivia um pouco o meu desgaste. Entendeu? E aí uma outra coisa interessante é que quando você usa essas ferramentas, você consegue fazer a gestão de janelas de hora do dia em que eles vão usar. Então, por exemplo, você fala assim, poxa, eu quero que os meus filhos usem só das 4h30 às 6, porque 6 horas da tarde eu quero que pare de usar tela, porque eu quero que fique ali 2 horas antes de dormir sem tela. Então, você coloca lá, sei lá, das 4h30 às 6. E aí, dentro desse horário, que você colocou 1h30 de janela, eu não quero que eles usem 1h30, eu quero que eles usem 40 minutos. Então, você coloca a janela disponível para ligar o tablet. E aí, você ainda consegue colocar um cronômetro que fala, ligou, agora está contando 40 minutos. E aí, desses 40 minutos, você ainda consegue determinar quais aplicativos eles vão abrir. E aí, quais eles vão abrir, por quanto tempo? Então, você consegue ainda quebrar esses 40 minutos, por exemplo, em 15 minutos de um desenho, 15 minutos de um aplicativo de um joguinho e 15 minutos de um aplicativo de leitura, sei lá, de desenho, de qualquer outra coisa, entendeu? Então, assim, são ferramentas que te ajudam muito, que tornam o seu dia um pouco mais leve. E vale a pena você fazer isso sim. Se você tem interesse em fazer isso, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo um link para você ter acesso a esse tutorial de como você configura esses controles parentais, tanto para Android quanto para dispositivos da Apple. É 100% gratuito, então clica e faz o download e compartilha também com outras famílias que também possam se interessar por essa ferramenta, tá bom? Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo e até o próximo vídeo.